Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia ainda, né? Quantos rostos maravilhosos aqui, né? Parece que é um livro que a gente lê aqui quando a gente vem para frente e vê tantos amigos aí, né? É isso aí. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente acompanha essa igreja desde que ela estava no segundo andar de uma borracharia, aqui no Alphaville, né? Então, poder estar aqui hoje fazendo parte do que Deus multiplicou, né? Amém. É muito especial nessa conferência. Meu nome é Gabriel Almeida, esse é meu pai. Eu sou puramente coadjuvante aqui hoje, então... Tá colocando a pressão em mim, ó, cara. Vou contar um pouquinho sobre a gente. A gente é de São Paulo, moramos nos Estados Unidos há 10 anos. Eu me formei por lá, numa universidade chamada Babson, fazendo administração de empresas. Trabalhei com telecomunicações no começo da minha carreira, focando em estratégia de investimentos. Recentemente me formei de um mestrado no MIT, lá nos Estados Unidos também. E agora estou em Boston, começando a trilhar um caminho de empreendedor. Falar um pouco sobre você, pai? Antes, começando por você, o que ele não falou é que o esforço dele para entrar no MIT, que eu me lembro tão bem, né? As horas aí, porque ele trabalhava de dia e estudava à noite. E tinha que estudar para conseguir entrar. E me surpreendeu, não entrou só no MIT. Foi chamado para Harvard, foi chamado para Wharton e entrou com 80% de bolsa no MIT. Então, foi uma coisa... Então, na verdade, eu estou de coadjuvante hoje, mas eu acho que eu vou estar de coadjuvante o resto da minha vida, né? Então, o que me dá muito prazer. Meu nome é Odilon Almeida. Eu fiz uma carreira executiva, me aposentei há 2 anos como CEO de uma empresa pública americana, ACI Worldwide, que está em 100 países, está aqui no Brasil também, faz software para bancos. E antes disso eu era presidente mundial da Western Union, onde a gente administrava aí 200 países e territórios aí pelo país, pelo mundo inteiro, né? Viajava o meu tempo inteiro. Sou pai do Gabriel, viúvo da Leila, que faleceu há 5 anos, e namorado e companheiro da Carol, que está aqui hoje com a gente. Eu acho que é isso, né? Boa. Hoje eu estou em Private Equity, né? Não estou aposentado. Eu trabalho em Private Equity, eu faço parte da Advent como Operating Partner e faço parte do Fundo Global. E tenho também minha empresa onde eu faço o que a gente chama de Seed Money e Series A, que é o primeiro investimento em empresas. E também estou em alguns conselhos aí nos Estados Unidos de empresas públicas e de empresas privadas. Aposentado ele nunca vai estar, porque vai estar sempre dando trabalho pra gente, né? Senão eu deixo alguém louco, então não posso. Brincadeira. Bom, hoje estamos aqui para falar sobre fé em abundância e sobre paz que excede o entendimento. A gente preparou algumas mensagens para vocês, baseadas na nossa experiência de vida. São verdades dos nossos corações, realidades da nossa jornada de fé, que nos ajudam muito. Os momentos que a gente acha que a gente precisa mais de paz são os momentos de turbulência. Parte que a gente muitas vezes evita, não quer falar sobre, muito menos revisitar. Mas é onde a gente mais cresce com Jesus, os momentos de tempestade. É difícil falar das nossas tempestades, então, por favor, gente, tenham paciência. Trouxe o lenço aqui, então. Talvez a gente precise se recompor de vez em quando, mas a gente vai chegar lá. Vou começar falando sobre a minha mãe, Leila Manfrim Alves de Almeida, né? Ela era o tipo de mulher que deixava um rastro de luz onde ela passava. Ela deixou a marca dela nessa igreja, cantou no coral em 2 musicais de Natal, né? Se abriu para Jesus, para tocar a vida das pessoas ao seu redor com amor, dentro da igreja e fora da igreja também. Mas essa leveza que ela transmitia não foi resultado de uma vida sem turbulência, né, pai? Aos 20 anos, a minha mãe foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, tipo de câncer no sistema linfático. Depois de uma batalha de 2 anos, ela foi curada. Nesse tempo ela foi desenganada, ela morava no Rio de Janeiro, né? Ela foi desenganada pelos médicos, aí meu sogro, o Chicão, que fez 100 anos agora, é meu segundo pai, ele pegou ela, pôs no avião e levou para Boston, naquele tempo, né? Muito tempo atrás, onde ela teve o melhor tratamento do mundo e conseguindo salvar a Leila. E a Leila continuou na vida, né? Mas era para acabar ali, né? A turbulência não terminou por aí. E tem neta do Chicão na audiência hoje. Cadê a Kiara? Olha lá. Oh, Kiara.
Léo. Aí. E bisneto. Bisneto do Chicão também. Bisnetos do Aí, Chicão ali, olha lá. Muito especial. Mas então, gente, a turbulência não acabou aí. Aos 30 anos de idade, ela sofreu um assalto no Rio de Janeiro. Levou 3 tiros no corpo dela. Aos 40 anos, ela teve câncer de... Antes disso, deixa eu contar os detalhes desse tiro aí. Então tá bom. Porque a gente estava namorando já. Eu já fazia parte nesses tiros, eu já estava ali, né? Já estava na área. E aí eu fui a jantar, eu saí, ela era editora de uma revista de artes, né? A maior revista de artes do Rio de Janeiro, e trabalhava que nem um maluco. Eu também estava nesse tempo, eu era o cara de marketing da Coca-Cola no Rio de Janeiro. Então eu trabalhava que nem um louco também. E a gente ia passar o fim de semana juntos em Mauá, e eu fui para casa jantar e ia pegá-la, né? E aí toca o telefone na minha casa e tem um cara falando, né? E ele fala: Odilon, não fica tranquilo, tá? Mas a Leila tomou 3 tiros e está sendo operada agora. Fica tranquilo, né? E aí, o mais desesperador de tudo isso, que o médico operando a Leila era o namorado de longo prazo da Leila. Quer dizer, mais repercussão nisso tudo, né? Aí eu vou direto para o hospital. E o acidente foi mais ou menos o seguinte: ela estava tomando uma massagem ali em Botafogo e o carro dela foi assaltado. Ela se afobou, acelerou e deram 3 tiros na frente do vidro do carro. Um tiro pegou no braço esquerdo, um tiro pegou no braço direito e o outro passou aqui. E ela se salvou. E quando eu cheguei lá, ela estava sendo operada, né? Estava tirando as balas dos braços. E me deixaram entrar na sala, depois de toda aquela esterilização, né? Você conhece bem. Me deixaram entrar na sala, e quando eu entro na sala, ela, oi, para mim. E o cara ali operando, rindo para mim, eu falei, pô, né? E aí começou, então esse foi o acidente do tiro, e foi a segunda vez que a vida da Leila foi prolongada, né? Uma loucura, né? Deus é tão bom que depois ela levar esses tiros, deu força para ela se dirigir para o hospital sozinha, e deu tudo tempo de acontecer, e ela saiu disso sem nenhum vestígio. E a coisa mais legal que foi assim que eu conheci o Chicão, que foi o meu sogro, e o irmão dela, porque o dia seguinte estava toda a família lá, né? Como vocês podem imaginar, o Newton, o Chicão, estava todo mundo lá. E o Chicão era uma pessoa extraordinária, né? Para vocês imaginarem. Eu cheguei lá e eu levei ela para o meu apartamento, né? Ela ficou comigo ali, eu fiquei cuidando dela, o que foi o primeiro choque de culturas entre as famílias, porque eles foram para o apartamento dela e ela veio para o apartamento comigo, o que foi uma coisa difícil de gerenciar naquela época, né? E o Chicão pegou o carro dela de manhã, vou me lembrar para sempre, pegou o carro dela de manhã, cheio de sangue, tudo quebrado, e entregou o carro à noite novinho. Eu falei, esse é o sogro que eu quero ter, né? Demais, né? Mas não acabou por aí. Aos 40 anos, a minha mãe teve câncer de novo. Essa vez de mama, né? Eu tinha 10 anos de idade, e eu sei que você me contou essa história. Nessa época você dobrou o joelho e pediu para Jesus o que você queria, né? Falou, Jesus, agora não. Gabriel é muito novo. Você era muito novo também, né? Já tinha passado uma coisa semelhante na tua família, né? Então, naquele momento foi muito difícil, porque o meu pai era viúvo quando casou com a minha mãe. E eu tenho um irmão do primeiro casamento, né? Que foi meu segundo pai, na verdade, porque ele tinha 12, 13 anos mais do que eu. E é interessante, porque o filho dele tem 12, 13 anos menos do que eu. E a gente é muito próximo também dos meus sobrinhos e tudo mais. E nesse momento, passou esse filme na minha cabeça, porque eu tinha a idade que meu pai teve, quando a mulher faleceu, e meu irmão tinha a idade que o Gabriel tinha. E eu falei, puxa, eu não quero passar por isso. E eu pedi uma coisa específica para Deus, que foi a cura da Leila. E ele respondeu, graças a Deus. Curou ela do câncer. E a vida foi indo. Ela era tão incrível que eu fui descobrir tudo isso que passou só quando eu tinha 14 anos. 4 anos depois de tudo. Porque quando eu vi ela sem cabelo 4 anos antes, ela me dizia, filho, a mamãe está fazendo um tratamento para ficar mais forte. Então só isso que eu vi. Por amor a mim, ela escondeu a fraqueza dela. Aos 60 anos, o câncer voltou. E dessa vez eu pude comprar a briga com vocês. Na verdade, era outro câncer, né?
Era um outro câncer. O primeiro câncer que ela teve foi de seio também, mas foi um outro câncer, e aí voltou um hormônio sensitivo. Eu sou doutor em câncer hoje, gente. Eu sou doutor em câncer hoje, eu entendo tudo de câncer. Tenho falado com muita gente com câncer hoje, que foi uma preparação de Deus já, né? Para mim, com a vida da Leila. Mas nesse momento ela teve, e rapidamente passou para metástase, que você sabe, né? Nível 4. E nesse momento aí começou o tratamento dela, né? O tratamento podia fazer com hormônios, né? Então era só as pastilhinhas, e isso foi em julho de 2018. E nesse momento era controlar o câncer e continuar vivendo, e a vida continuou assim. Eu tinha uns 21 anos, né? Ainda um moleque, mas um pouquinho mais de maturidade. Mais ou menos. Mas dessa vez eu pude enxergar tudo, né? A fraqueza, a força, a graça, a fé. E eu me perguntava, né? Jesus, por quê? Por que tanta tempestade na vida de alguém que não merece? Talvez a gente descubra a resposta lá no céu, né, Pai? Mas por enquanto uma palavra ajuda a gente muito. Foi uma mensagem que ouvimos na nossa igreja nos Estados Unidos, a Christ Journey. Acho que o Ryan está por aí. E a mensagem dizia: The more broken you are, the more blessed you become. Quanto mais você quebrar, rachar, mais abençoado você se torna. Estranho, né? Mas a gente acha que os planos de Deus, gente, sempre são maiores que os nossos, né? E geralmente a gente foca em nós mesmos. A gente pergunta: Jesus, por que eu? Por que agora? Nós aprendemos que graças a Deus, a graça de Deus, desculpe, se manifesta na nossa fraqueza. Nos momentos em que a vida nos racha. É nesses momentos, quando a gente dobra o joelho, entra na presença dEle, que a gente experimenta a paz que excede todo o entendimento. Quando a minha mãe estava doente, a gente via a doença todo dia, mas também via a beleza colateral do que estava acontecendo. O jeito como ela surpreendia todos que a atendiam, com sua leveza, no meio do sofrimento físico, a preocupação com os outros, mesmo quando ela deveria ser o centro da preocupação. O jeito como ela olhava, falava, amava, no meio da tempestade dela, espelhava Jesus, né? Tinha tristeza, sim, dor, aperto, humanidade, mas desespero não. Paz, sim, um dia de cada vez, sim. Ela chorava de manhã com a gente, dizia que queria mais tempo com a gente aqui. E à noite, mesmo frágil, levantava as mãos, louvava a Deus com louvor que a gente colocava no YouTube. Tinha tudo isso acontecendo. Mas é nos momentos que a gente racha, né, que a gente se aproxima de Jesus. E que a gente toca mais na vida das pessoas. A gente tem certeza. A gente tem uma luz dentro de nós. Essa luz é o Espírito Santo. E Deus nunca permite que algo apareça na nossa frente que a gente não consiga enfrentar com Ele. Mas quando a nossa armadura, né, ela racha, a luz de dentro começa a transbordar. E brilha, né? As pessoas ao nosso redor. Foi por tudo que a minha mãe passou que ela transbordava luz, fé, paz que excede o entendimento. E é por isso que eu, meu pai, podemos hoje brilhar essa mesma luz. Na vida de quem está enfrentando as suas próprias tempestades semelhantes à que nós passamos. Glória a Deus pelas nossas rachaduras, amém? Elas nos tornam instrumentos de amor mais eficazes, mais capazes, potentes para o reino dele. Minha mãe sempre foi uma mulher generosa, né? Serva de Jesus, humilde, paciente, carinhosa. Eu pergunto de novo, né? Por que será que tudo isso aconteceu com ela? Talvez seja porque tudo aqui é temporário e o reino é eterno. Quando a nossa armadura racha, a nossa luz transborda, Jesus brilha mais e o reino se multiplica. Paz que transcende o entendimento tem tudo a ver com amor. Quando a gente caminha de mãos dadas com Jesus, não há tempestade que nos amargue, que endureça o nosso coração. É sobrenatural, né?
Não faz sentido, mas é muito real. E é assim que Jesus trabalha em nós. A gente atravessa tempestades com Ele, né? E o nosso coração continua cheio de amor, cheio de Jesus. Porque a gente sente eles nos carregando no meio da tempestade, né, Pai? Até o céu clarear de novo. E eu acho que esse processo, ele choca o mundo. É um farol que brilha na noite. Eu acho que é o que atrai as pessoas, né, para a igreja, é o que atrai as pessoas para Jesus. Isso aí. Amém. Você está durão, hein, cara? Estou impressionado aqui. Você está firme e forte aqui. Dentro está complicado, por fora está fácil. Estou tentando seguir aqui, mas está difícil. Mas eu olho em perspectiva hoje, né? E contar um pouquinho da história por dentro para vocês. O ano era 2020, o ano da pandemia. E minha mãe faleceu com 90 anos, né? 92 anos, em janeiro de 6. E eu e a Leila e o Gabriel viemos aqui para o Natal. Ela era para passar o Natal com a gente, não pôde passar, foi para o hospital. E ela me ligou e falou, fala para o médico que eu quero sair do hospital, que eu quero ir passar o Natal, né? Com a família, com o Chicão e com todo mundo, né? E ela não pôde ir para o hospital. Ela não pôde ir, a gente passou com ela no hospital. E aí, 7 de janeiro, 9 de janeiro, ela faleceu aqui. A Leila teve que voltar antes para os Estados Unidos, porque tinha uma consulta com o médico. E eu e o Gabriel ficamos, e ela faleceu do nosso lado, no Einstein, você e a minha irmã, em paz e tranquila como ela merecia. E aí eu fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi a Leila com o ventre dilatado pela primeira vez. Ela já estava com o ventre dilatado, o fígado já não estava mais funcionando praticamente. E eu tinha um médico também, o tratamento dela estava entre Miami, aqui, e também no Memorial de Nova York, que era o melhor centro para aquele tipo de câncer. Eu peguei o avião, levei ela para o Memorial na hora, cheguei lá, a médica começou a fazer os exames e me disse que ela estava desenganada. Assim, chama a família. De novo a epidemia estava começando, todo aquele problema de hospital. Eu vou para o hospital com ela, ligo para minha família, né? Ligo para todos, liguei para o Sidney, inclusive. E o Sidney, vou para aí agora, não vou para aí agora, e não conseguiu voo, né? Mas depois de 2 dias, estavam lá os meus 3 sobrinhos. Respira aí, meu, respira aí. Vamos lá, tem água aqui. Então, os meus 3 sobrinhos, um que mora na Alemanha, um que mora na Inglaterra, e a Chiara, que mora aqui no Brasil. E os 3 estavam lá. O Newton também, o irmão dela, pegou o avião e foi. E o meu melhor amigo, o Carlos Oliveira, também estava lá. E quando eles chegaram, o Carlos me chamou do lado e falou, você fica com a Leila, a gente cuida de tudo. E eles ficaram cuidando de tudo ali, corpo, levar para cá, para lá. A gente não pedia nada para Deus nesse momento, eu só pedia para Deus, interfere. Isso aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Interfere. E ele interferiu, porque ele deu mais tempo para a Leila, né, com a gente. O Gabriel não tinha se formado ainda, estava no último ano, lá na Babson, e eu queria que ela visse ele se formando. Tivemos uma luz de esperança naquele momento, porque ela passou por várias quimios e se recuperou. Aí o tratamento continuou, num caso extremamente sensível, porque o fígado já estava muito afetado e necrosado, que talvez tenha sido não pelo câncer, mas pela própria medicação, hoje a gente sabe. E nesse momento a gente decidiu ficar em Nova York. E eu vivi aquele cinema de Nova York com a pandemia, tendas no Central Park. Eu me lembro que eu saía correndo de manhã e eu ia até o fim da ilha pela Quinta Avenida, no meio da Quinta Avenida, porque não tinha carro. Parecia aqueles filmes de ficção. E aí vivemos aquilo tudo, né? Máscara para dentro, máscara para fora, saía, voltava. Em maio, a Leila virou para mim e falou, me leva para casa. Eu fretei um avião, peguei ela, levei para casa. Ela chegou, ficou muito feliz de chegar em casa e no primeiro dia já foi para o hospital, porque ela teve um derrame interno. E aí a situação já estava bastante complicada. E foram 3 meses muito complicados, com o Gabriel ali presente, do nosso lado o tempo inteiro, enfrentou com a gente. E mal eu sabia que o meu pesadelo só estava começando, né? Porque aí em
29 de julho, ela viu o Gabriel formado, ela me viu, um pouquinho antes disso, me tornar CEO de empresa global americana, listada na Nasdaq, que era o nosso sonho. E no meu aniversário, 16 de julho, ela fez o bolo que eu gostava, falou para a empregada fazer o bolo que eu gostava, a gente festejou, e de 29 de julho ela foi embora. Força aí, meu. E uma noite antes dela ir embora, ela me falou que ia embora, né? Falou para ele que ia embora, ligou para o Sidney para falar tchau, ligou para todos os pastores que tocaram na vida dela. Estava muito claro ali o que Jesus estava fazendo dentro dela. E assim ela foi, no dia seguinte, não quis ir para o hospital, e falou, não vou para o hospital, vou ficar em casa. E morreu nos meus braços, ali no sofá de casa, como ela queria. E aí, ela tinha me falado, uma coisa interessante, uma noite antes ela me falou, eu quero ser enterrada com a minha mãe, em Campinas. Eu falei, não dá, né, querida? Possível, estou no meio de Covid aqui, não dá. Primeiro, não vou te enterrar. Segundo, não dá para levar teu corpo. Você é muito competente para tudo, você vai levar meu corpo, eu vou ser enterrado do lado da minha mãe. Eu falei, tá bom. Aí a gente fez o velório lá, trouxemos o corpo dela aqui, conseguimos, no meio aí da pandemia, enterrá-la aqui. E aí, eu fui para o hotel, né, a gente estava no Fazano, e o Gabriel, que tem muitos amigos aqui, foi recebido pelos amigos, chegou no hotel umas 3 da manhã, a gente estava dormindo no mesmo quarto. Quando ele chega no quarto, eu não conseguia respirar, né? E aí começou o meu pesadelo, né? Mais água. Começou o meu pesadelo, que durou um bom tempo. E foi nesse momento que o Gabriel segurou a bucha. Aí ele segurou a bucha do pai. E eu não sei muito contar para vocês, né? Mas foi uma coisa física. Você sabe que eu nunca tive nenhum processo de tristeza absoluta assim na minha vida. Nunca. E pela primeira vez eu percebi que o que as pessoas têm, né? É muito mais do que psicológico, é físico. Você não consegue levantar, você não consegue reagir. E assim eu vivi por um bom tempo. Eu me lembro. E o Gabriel me segurou. Opa, agora está difícil. Espera aí. Gabriel e Jesus, né? Porque o Gabriel sozinho não consegue segurar essa bucha, de jeito nenhum. Mais ou menos como ele está me segurando agora. E ele me segurou. Ele me segurou um bom tempo nesse período. Chegou um momento que eu era CEO da empresa americana, eu continuei lá, o conselho, o board foi muito bom comigo. No tempo que a Leila estava doente, para vocês imaginarem, eles me pediram para pegar uma outra secretária só para pôr à disposição da Leila. Eu contratei uma pessoa lá, né? Josimar conhece bem, para cuidar da Leila também comigo. E eu fiquei muito em Nova York também, porque naquele momento todo mundo trabalhava remoto. Graças a Deus, até isso funcionou. Mas foi nesse momento que eu tinha o que eles chamam de earnings release, né? Que é todos os trimestres você vai e fala com os investidores e tudo mais. E eu chegava um momento que eu não podia levantar minha mão debaixo da mesa, porque eu tremia, no meio de uma reunião com investidores, né? Então foi um momento muito difícil que a gente conseguiu navegar. E chegou um momento que eu já não aguentava mais. Opa, muito obrigado. Então chegou um momento que eu já não aguentava mais, e que eu não pedi a Deus, mas já estava entregando os pontos, né? Na verdade. E nesse momento, teve uma manhã que eu acordei e tudo mudou. Eu não sei explicar ainda hoje como foi, porque foi, mas tudo mudou naquele momento. E foi o milagre de Deus, né? Naquele momento. E eu tive vontade de viver de novo, a vida continuou. E aí, quando eu levantei, o Gabriel caiu. E ele estava aguardando, né, um momento que podia cair, como eu aguardei durante toda a doença da Leila. E aí ele caiu, e eu contratei para ele uma psicóloga, nesse tempo, que estava cuidando dele. Aí eu falava com essa psicóloga toda semana, né, que era a psicóloga do Gabriel. E o Gabriel foi melhorando. Aí eu vim para São Paulo,
Aí me encontrei pessoalmente com essa psicóloga, voltei para os Estados Unidos e falei para o Gabriel: temos um problema, precisamos encontrar uma nova psicóloga para você, porque é mais fácil achar uma psicóloga para você que uma namorada para mim. Então, a gente vai ter que trocar a tua psicóloga, e hoje é a minha namorada, a Carolina, que está aqui com a gente. Vamos encerrar, pai, rapidinho. Vamos falar sobre aquela coisa que a gente falou ontem à noite? Vamos. Eu acho que para encerrar aqui agora, que o tempo está acabado já, então eu não quero estender. Para encerrar, a conversa é o seguinte: eu acho que a gente busca muita felicidade, né, nessa vida. E a vida é formada de momentos felizes e momentos tristes, assim que funciona, né? Tem altos, tem baixos. E eu acho que quando a gente busca a felicidade, a gente está chutando baixo, né? Através da vida da Leila, eu acho que o que a gente tem que buscar mesmo é uma vida em cumprimento da missão que Deus nos deu desde o início. E essa missão vão ter altos e baixos, mas o importante é que, durante essa missão, Deus seja glorificado. E através da glória de Deus, nós seremos glorificados. Amém.